Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que fala no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 17, mas dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 17 fala assim: desconhecendo, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que teve quando os homens enviaram por Cornélio se apresentaram para perguntar pela casa de Simão. E no versículo 18 diz assim: e eles chamaram, indicaram ali estava hospedado Simão com sobrenome Pedro. E no versículo 19 diz assim: enquanto Pedro refletia na sua decisão espiritual, eis três homens te procuraram. No capítulo 19, no versículo 19 fala assim: levantai, desce e vai com eles sem ensinar, porque sou eu quem o ensinou. E no capítulo 21, diz assim, no versículo 21, né, no capítulo 10 do versículo 21 nos Atos dos Apóstolos, diz assim: Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhe: aqui me tendes, sou eu quem buscai, qual é o motivo por que vieste aqui? A pergunta que Pedro fez para eles, né? E no versículo 20, no capítulo 22, no versículo 22 fala assim: responderam o centurão Cornélio, um homem justo e tomando temente a Deus, qual gozas dos excelentes reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo a visão de que mudar e chamar a sua casa e ouvir as tuas palavras. Esse é no capítulo 23, no versículo 23 fala assim: então Pedro o mandou entrar ao hospedou-se e no dia seguinte levantou-se partiu e com eles e alguns dos irmãos de Júpiter o acompanharam. E no versículo 24 diz assim: no outro dia chegaram a Casanaréia. Cornélio os estava esperando, tendo ouvido os seus parentes e amigos e mais íntimos e os mais íntimos. E no capítulo 10 do versículo 25 diz assim: quando Pedro estava para entrar com Cornélio, saiu recebê-lo, prostrando-se aos seus pés para adorá-los. E Pedro, no versículo 20, no capítulo 23, Pedro falou assim: Pedro, porém, argenuou dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. E no versículo 27, no capítulo 27, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: e falando com eles, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse. E no versículo 28 fala assim: e vós sabeis que é proibido a um judeu para aproximar de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve se
considerados profanos ou impuros. E no versículo 29 diz assim, por isso vim sem hospitar, logo que fui chamado, perguntou, pois por esse motivo que chamastes. E no versículo 30 diz assim, disse Cornélio, faz hoje 4 dias que estava orando em minha casa, e a honra nona, quando nós pôs diante de mim um homem com vestes resplendentes e disse, vê o que ele disse no versículo 31, né? E no versículo 31, Cornélio, a tua oração foi atendido, Deus se lembrou de sua esmola. E no versículo 32, diz assim, enviai alguém a Jope e mandar vir Simão, que tem por sobrenome Pedro, está hospedado perto do mar, em casa no curtidor Simão. E no versículo 33 diz assim, por isso mandai chamai-o logo, felicitados-te por ter vindo agora, pois eis que todos reunidos numa presença de Deus para ouvir todos os que Deus te ordenou de nós dizer. E no capítulo 10, do versículo 34, diz assim, então Pedro tomou a palavra e disse, em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. E no versículo 35 diz assim, mas em toda a nação é agradável aquele que temer e fazer o que é justo. Esse Pedro está falando, né? E no versículo 36 diz assim, Deus enviou a sua palavra ao filho do Israel, anunciando-lhe a boa nova da paz para o meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E no versículo 34 diz assim, no versículo 37 diz assim, vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começando a Galiléia e após o batismo que João pregou. E no versículo 38 diz assim, e vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele ordenou, fazendo bem e curando todos os oprimidos e todos os demônios, porque Deus estava com ele. E no versículo 39 diz assim, nós somos testemunha que todo o que fez na terra dos judeus, em Jerusalém, eles o mataram, suspeitando-o no madeiro. É o que eles fizeram, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão explicando o que aconteceu. E no versículo 40 diz assim, mas Deus ressuscitou o terceiro dia e permitiu que aparecesse. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece no teu coração, aparece contigo. Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre presente em nós, porque Jesus Cristo nos ama e você também ama Jesus, porque Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ame a Jesus Cristo porque Ele te ama. Amém.